Então, sempre orando pela reunião, pela mensagem, né? Pedindo ao Senhor uma mensagem que venha de encontro às nossas vidas. E Deus trazia ao meu coração que Ele busca frutos em nós todos os dias. Então, se tem algo que a gente tem que se preocupar nessa vida, é se a gente está dando fruto. Porque o Espírito Santo, Ele busca frutos em nós todos os dias. E nós vamos começar lendo Mateus 21, versículo 18 até o 22. Ontem o pastor Walter falou sobre a árvore e os frutos, né? Eu falei, ixi, o Espírito Santo tá falando mesmo. Ele tinha falado também sobre a figueira. Mateus 21, versículo 18 ao 22. Mateus 21, 18 a 22. Então vamos estar lendo, né? Então fala assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiravam-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte dissestes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia! Deus, Ele é maravilhoso. E glória a Deus, Célida, vamos chegar. E durante o seu ministério, foi pouco tempo, mas ele pregou e viveu o que ele pregou, né? E eu gostaria de perguntar aqui para 3 pessoas: quais são os frutos que Deus busca em nós? Quem aqui quer responder? Quais são os frutos que Deus busca em nós todos os dias? Tem vários, né? Muita coisa Ele busca em nós, né? Então, alguém quer falar? Acho que é amor, bondade, humildade, simplicidade. Amém. Né? A gente tem que ser carinhoso com as pessoas. Verdade. A fé. Isso. A fé, né? O que mais? Mais alguém? Amar o evangelho, pessoas, né? Levar a palavra. Levar vidas para Ele, né? Mais alguém quer falar quais os frutos que Deus busca em nós? Retidão. Oi? Retidão. Retidão também. Maria quer falar? Faz tudo? Tem muita coisa. Obediência, né? Amém. Rosa, glória a Deus, Canora. Então, em Gálatas 5, 22, nós vamos ver um pouco dos frutos que Deus espera que a gente tenha. Todos os dias Ele busca esses frutos em nós, né? Gálatas 5, 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E então, gente, o que a gente vê? Que Deus, Ele está sempre em busca de algo bom em nós. Jesus morreu ali na cruz do Calvário por todos nós. E Ele falou: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. E o Espírito Santo está em nós. E eu acredito que quando a gente coloca o pé no chão, Ele já fala:
quais são os frutos que a Iraci vai me dar hoje, né? Será que ela vai me dar frutos bons ou frutos ruins? E aquela figueira ali que Jesus amaldiçoou, ela estava onde? À beira do caminho, ela estava à vista de todos. E Jesus passando ali, Jesus ele tinha o quê? Discernimento. Gente, eu fiquei imaginando, se tem algo que a gente precisa ter na nossa vida, é o dom do discernimento. Às vezes a gente busca dom de tanta coisa e esquece de buscar o dom de discernimento. Tem pessoas que olham na outra e ela já discerne o que é a outra. Vocês pensam tanto que isso é bom? E aí a gente jamais será enganado. E Jesus tinha o discernimento, porque Ele é Deus. E nós, gente, temos que buscar isso. Discernimento. Buscar esse dom nas nossas vidas, né? E ali aquela árvore, ela era muito bonita. Ela estava verdinha, bonita. Mas Jesus se aproximando dela, Ele procurou frutos nela e não achou. E Jesus parece que ele ficou zangado. Ele falou assim, mas está aí com aparência de boa, com aparência de bonita, mas você não tem nem o fruto. E o que ele fez? Pela primeira vez na Bíblia, ele amaldiçoou aquela figueira. E Lucas fala que aquela figueira, ela secou no outro dia, dos galhos até a raiz, não sobrou nada. E sabe, gente, eu fiquei imaginando a minha vida. Tem hora que a gente tem uma aparência de tão boa. A gente tem uma aparência, gente, um sorrisão, sabe? Mas aí as pessoas precisam da gente, a gente é fake. As pessoas buscam em nós alguma coisa e era tudo mentira, porque não acha nada. Não acha nada em nós. E eu fico pensando, Jesus, gente, ele chega perto da gente e ele quer frutos. E às vezes ele chega através de outra pessoa e fala lá, eu vou ver se ela vai dar fruto. E a pessoa chega até nós, a gente vira as costas, a gente não quer nem saber de ajudar, de estender as mãos para as pessoas. E aquela árvore, né, ela era o quê? Uma propaganda enganosa. E nós, gente, nós não podemos ser uma propaganda enganosa, né? Aonde a gente estiver, a gente tem que ser de verdade. Então, se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser de verdade de Deus. Se eu estou dentro da minha casa, eu tenho que ser de verdade de Deus dentro da minha casa. Então, se eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser de verdade. Eu não posso ser uma Iraci fake, eu não posso ser uma Iraci enganosa, porque eu não engano Deus. Então, se a gente não engana Deus, quem que a gente vai querer enganar? Se nós vivemos é para Ele. É para Ele que é por Ele que nós existimos, né? E assim, quando eu orava, me vinha ao meu coração que Jesus, ele vai balançar a figueira. E quando Deus nos balança, gente, se a gente tiver folha seca, vai cair. E se a gente tiver fruto podre, vai cair. E quando Jesus nos balança, é bom. Porque a gente vê caindo o que não prestava na nossa vida. E daí vem tantos problemas na nossa vida. Vem tantas adversidades. E nós não sabemos o porquê. Sabe o que é, gente? É Deus balançando a figueira. Deus balança e tem que cair o que não presta. Em nome de Jesus, né? E segundo Hernanes Dias Lopes, aquela figueira, ela não foi amaldiçoada. Ela já era uma maldição. Por quê? Tem um ditado antigo que fala, né? Meu pai até falava isso.
Quem não vive para servir? Então por que ela foi amaldiçoada? Porque ela não servia para viver. Não ajuda ninguém, não dá fruto, não gera fruto. E ainda ocupa espaço à toa. Ocupa o espaço de uma que poderia estar produzindo frutos, né? Então, gente, nós não podemos ser uma pessoa fake, uma pessoa enganosa, que apresenta uma coisa, mas quando Jesus vai buscar algo em nós, ele não encontra nada. E nós temos que estar meditando nisso, né? Quem eu sou? Eu vou levantar amanhã cedo. Hoje ainda pode dar uns frutinhos, né? Até a hora de dormir. Mas nós vamos levantar amanhã cedo. Nós vamos pisar no chão. Deus, não me deixa gerar frutos enganosos. Que nesse dia os meus frutos sejam para te glorificar e te exaltar, né? E a gente não pode ocupar um lugar à toa. A gente nasceu para gerar. Jesus falou, eu vou subir, mas ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você vai salvar uma alma, mas vai, prega o evangelho. E sabe, gente, a gente com o nosso dia a dia, o nosso tão pouco, às vezes, tempo para o Senhor, nós esquecemos de colocar a mão no ombro das pessoas e falar para elas, você está precisando de alguma coisa? Às vezes, a gente chega com um convitinho, vai lá na minha reunião, mas não abraça a pessoa, não coloca a mão no ombro dela e expressa o amor de Deus. Olha, tá tudo bem com você? Na próxima vez, você fala da reunião. Mas primeiro você ama a pessoa. Você busca saber como que ela está. Para depois levar o convite, né? E assim vai dar tudo certo. Não precisa ler para a gente adiantar, né? Mateus 17... Deus me falava que ia falar muito em Mateus 17, 22, fala assim, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, Jesus, né? E estes o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, gente, Jesus ressuscitou. Ele morreu por nós. Ele expressou o maior amor do mundo. O pai dele falou, vai lá, morre por toda a humanidade. E Jesus foi. Ele pagou um alto preço. E ele morreu, e ele ressuscitou, e ele está vivo. E lá do céu, ele procura frutos em nós todos os dias. Porque ele está vivo, né? Então ele tem buscado frutos em nós. E eu vou ler agora Mateus 17, se vocês quiserem acompanhar comigo, 17 do 1 ao 8. Essa passagem aqui, ela é muito bonita, mas muito mesmo. Mateus 17, versículo 1 ao 8, fala assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles o seu rosto. Resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando como ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui.
Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então, essa passagem aqui é muito linda, porque Jesus, gente, ele pega 3 discípulos. E esses discípulos, a Bíblia fala que eles eram os melhores amigos de Jesus, né? Ele teve outros amigos, Lázaro, né? Mas ali naquele momento eram os melhores dele. E Jesus chama eles para subir no monte. A gente não sabe qual é o monte. Tem alguns teólogos que falam que pode ser o Monte Tabor, mas a Bíblia não fala que monte era esse. E chegando lá naquele monte, Jesus, Tiago, Pedro e João, Jesus se transfigurou. Ele brilhava. Então ele ficou num corpo de glória. E ali os discípulos puderam ver a glória de Deus, Jesus glorificado. E com ele, Elias e Moisés. E ali eles ficaram maravilhados. E logo Deus veio numa nuvem e falou: Este é o meu filho amado, né? Em quem me comprazo. Então Deus se revelou, né? Deus mostrou que Jesus era o filho dele e que ele veio morrer por todos nós. Aí a gente pergunta, mas por que Moisés e Elias? É porque Jesus, gente, ele foi transfigurado. Então ele foi lá para o outro lado. E lá para o outro lado eles puderam ver também Moisés e Elias. E pensa, gente, você vê uma glória dessa. Ouvir a voz de Deus, um clarão, Jesus brilhando, todo brilhando ali, né? E Pedro vendo tudo aquilo, o que Pedro fez? Ele falou assim: Jesus, eu vou fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Elias e para Moisés. Olha só. E daí Jesus, né, falou: gente, eu penso que Jesus falou, mas Pedro não está entendendo nada. Tá entendendo nada. E sabe, gente, quantas vezes nós somos um Pedro, uma Pedra, não entende nada, não entende o porquê das coisas, né? O porquê que tá acontecendo isso, porquê que, sabe, tanta coisa a gente não entende. E Pedro era aquela pessoa que não estava entendendo. E Jesus, né, se revela a eles e ele prossegue para o seu ministério. Então, eu fiquei imaginando né? Tanto que eu gosto de ficar dentro de casa. Eu falei, se eu visse, eu ia falar, não, fica aqui, eu vou arrumar uma cama aqui pra nós. Porque, gente, a gente tem isso, a gente quer ficar no cantinho da gente, a gente quer sossego, a gente não quer ir, às vezes a gente não quer ir nem na igreja, a gente não quer ir na reunião, e a gente quer ficar quietinho, mas fora do propósito de Deus. E Deus, gente, mandou Jesus para quê? Para um ministério. Jesus tinha um ministério para ser cumprido. Quero ir pregar o evangelho e morrer por todos nós pecadores. E ali Jesus, ele desceu e ali ele já foi expulsando demônio e cumprindo o ministério dele. E para que tenda, gente? Jesus tinha algo para ser cumprido. E nós temos algo para ser cumprido nessa terra. Então, a gente precisa dar fruto. A gente não pode ficar no nosso mundinho, gente. Nós não podemos pensar em tenda, em casa, em sossego, não. Nós temos que ir e pregar o evangelho.
igual eu falei no começo, colocar a mão no ombro das pessoas, amar as pessoas. E quando elas se sentirem amadas, ela vai querer o nosso Deus. Então, às vezes, nós estamos fazendo tudo errado. Nós já estamos indo com a comida. Mas primeiro a gente tem que ninar. A gente tem que amar para depois levar Jesus, né? E nós temos um ministério, assim como Jesus teve o dele, né? E eu fiquei pensando, Jesus, ele não só pregou o evangelho, mas ele viveu o evangelho. Porque, gente, pregar o evangelho é muito fácil. Eu tô aqui, isso aqui é facinho de pregar. O difícil é amanhã eu viver isso aqui. Então, pregar não é difícil, não. O difícil é viver o evangelho. O evangelho é difícil ser vivido. E Jesus, gente, ele está à porta. Ele está à porta. Ele está voltando. O rio Eufrates lá está secando. Vocês viram aquelas Olimpíadas, aquele cavalo lá? É como se Satanás já estivesse entrando na terra. Porque os demônios falam com as entidades, gente. E ele prepara tudo. Aquilo lá foi uma encenação do que está acontecendo. Então o anticristo, eu acredito que ele está entrando na terra. E Jesus não vai deixar. Então Jesus está às portas. E nós precisamos acordar. Acordar, porque senão nós vamos ficar. É perigoso a gente ficar, né? E Jesus, gente, ele levou a cruz dele. E às vezes nós não queremos cruz. Nós não queremos dificuldades. Você já viu o quanto que a gente quer facilidade? A gente quer tudo fácil, mas nós precisamos entender que para pregar o evangelho, para fazer a vontade de Deus, tem cruz para ser levada, né? E não precisa ler em Mateus 17, 20 ao 23. Nós estamos terminando, gente. Fala assim, Mateus 17, 20 a 23. Fala assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. E Deus, gente, nos pede fé. A gente precisa ter fé. Mas a fé, sem ser praticada, ela não cresce. O grão de mostarda, para ele crescer e multiplicar, ele tem que ser o quê? Plantado. Então, ele tem que sair de você e ele ser plantado. E ali, quando ele é plantado, ele cresce e nasce aquela árvore gigantesca e com muitas outras sementes de mostarda. Então, fé, ela precisa ser exercitada. Então, nós oramos muito para Dona Teresa. Fé. A nossa fé foi exercitada. A fé da Dona Teresa foi exercitada. As pessoas viram que quando Deus entra em ação, muda todo o diagnóstico, todas as coisas. E a gente precisa ter essa fé. Nós precisamos plantar ela, exercitar ela. Ah, mas está acontecendo isso e isso. Não, mas eu vou orar e Deus pode mudar essa situação. Então, quando você ora, quando você exercita, quando você crê, quando você confia, Deus move os céus. Aqui fala, você direis a esse monte, passa daqui para lá e ele vai passar. Então é através de quê? Da nossa fé exercitada, né? E para isso nós temos que estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus pediu para que a gente fizesse, né? Outro dia eu vi uma mulher na internet, ela disse assim, gente, eu peço uma coisa à noite, de manhã acontece. Eu falei, eu ainda chego nesse nível. Eu também. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ela falou, tudo que eu peço
acontece. Eu falei, uai, tem alguma coisa errada, né? Uai, por que com ela sim, com a gente às vezes demora? Então, não, nós precisamos dessa fé, né? Em nome de Jesus. E a gente vê, gente, que ali no Monte da Transfiguração, os discípulos, eu acho que eles não entenderam muita coisa. E nós também, tem hora que a gente não entende muita coisa não, gente. Tem hora que acontece tanto reboliço na nossa vida, que a gente fala assim, uai, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Gente, discernimento. Vamos pedir discernimento para Deus. Gente, o que eu ando pedindo para Deus, o dom de discernimento, para a gente discernir o que Deus quer. Deus, eu vou para aqui ou para aqui? E eu saber ouvir a direção de Deus. Porque tem hora que a gente não sabe ouvir. E a gente precisa ouvir, pedir. É um dom de Deus, gente. Um dom que o inimigo conseguiu esconder da igreja. O dom de discernir espíritos. Então nós precisamos pedir esse dom para o Senhor. E eu, para terminar a mensagem, né? Eu orando e me vinha ao coração: olho por olho e dente por dente. Isso aí está em Mateus 5. E é a última coisa que a gente vai falar. Mateus 5, 38 a 39. Mateus ainda aí, né? 5, 38 ao 39. Então fala assim: da vingança. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então aqui está falando da vingança, né? E se tem algo que a gente precisa na nossa vida para a gente gerar muito fruto para o Senhor, é não ser pessoas vingativas. O pastor Márcio Valadão, ele fala assim que quando você grita amor, aí vai o eco, amor. Então, do jeito que você gritou, tem aquele eco. Então, se você grita, eu te odeio, odeio, e o trem vai, não é assim? Então, gente, a gente precisa amar as pessoas. A gente tem que trocar a palavra vingança pela confiança em Deus. Então, às vezes, a gente quer vingar das pessoas. As pessoas nos ferem, nos fazem mal, e a primeira coisa, a gente já lança uma palavra, né? E a gente fala, não, mas que é isso? E a gente, né? Aquela pessoa morre pra gente e vira aquele negócio. Mas o que Deus nos ensina? Por que você não troca esta palavra pela confiança em mim? Porque não é você que vinga ninguém. Sou eu que cuido dos meus filhos. Você não precisa fazer nada. Você tem que confiar naquele que cuida de você. Então Deus cuida de nós, não cuida? Então precisa da gente vingar de alguém? Não precisa. É Deus que faz tudo isso por nós, né? Então não revidar. E o verdadeiro cristão, gente, aquele que ora de manhã e no outro dia já recebeu, ele leva desaforo para casa. Ele leva desaforo para casa. Porque a Bíblia fala que é dos humildes o reino de Deus. Jesus, ele deu a outra face.
Jesus, ele estava ali sendo crucificado e ali sangrando com dor. Ele suava gotas de sangue, tamanha dor que ele estava. E ele falou: Pai, não impute a eles este pecado. Ele pregou, mas ele viveu. E qual a diferença de Jesus para os cristãos de hoje? Prega, mas não vive. Então nós temos que... Mas como que a gente faz então para poder trabalhar nessa parte? Quando você convive, às vezes, com uma pessoa que é muito amarga, que é muito ranzinza, que faz o seu dia ficar pesado. Vamos ser sinceras, vamos estar pregando. Uai, Como que eu faço? Uai, você tenta amar, né? Põe a mão no ombro, vamos conversar. Não, mas a palavra positiva sempre eu dou. Mas eu falo no sentido, às vezes, assim, que às vezes te ataca tanto que às vezes você não Mas certo é calar, né? E deixar Deus agir. Porque o que Deus... O silêncio é a melhor resposta. Aí Deus vai trabalhar por você. E Deus trabalha, gente. E é bom que você vê. Deus trabalha. Você tem que ter paciência. Às vezes Deus tá te exercitando isso na sua vida. O dom da paciência, né? Oi. Orar para que esse demônio, né, sair, porque é um demônio, né? E repreendendo, né? Então, ele é o nosso exemplo, né, gente? Ele é o nosso exemplo a ser seguido, né? Então, a gente tem que acordar e saber que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo que mora em nós, ele vai buscar frutos em nós. E se ele está falando, eu busco frutos em vocês todos os dias. Aí nós vamos ter um tempinho para gerar fruto. Antes que ele venha, e corta. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala conosco. Já é tempo de dar fruto. Para de ser crente fake. O que a gente mais vê hoje é um crente fake news. Tem aparência de tudo de bom, mas não é, né? Então era esta mensagem. Que Deus abençoe todos vocês.